Defenda o seu dinheiro. Informações e opiniões para desmistificar o uso do dinheiro com a defesa do próprio patrimônio em todas as suas nuances. O cuidado da vida financeira lidando com as dificuldades ao transcorrer dos anos. Troca de informações com pessoas que buscam o mesmo objetivo, auxiliando na lapidação do próprio conhecimento. Existem tanto termos no mercado financeiro como IPC, INPC, IPCA, IGPM, IGPDI, IPA, INCC e etc., que acabam por formar uma grande sopa de letrinhas, de um tipo bem diferente do qual nos acostumamos a tomar nas noites de frio, quando éramos crianças. Para a maioria dos jovens brasileiros, a inflação é assunto de história. Mas, para a grande maioria dos trabalhadores que sofreu com o período de hiperinflação que acometeu o Brasil durante toda a década de 80 e boa parte da de 90, o assunto é coisa séria e não tem a menor graça. O conceito. Inflação é o processo generalizado e contínuo de aumento de preços e é composto por 4 principais movimentos. O primeiro, de demanda, ocorre quando há uma ampliação da liquidez no mercado sem que seja acompanhado pelo crescimento da produção. Aumento da produtividade. O segundo, de custos, quando apesar de estável a demanda, alguns insumos utilizados para produzir, em razão de sua escassez, pressionam o aumento dos custos e podem, por consequência, provocar o aumento dos preços de mercado. A terceira, a inercial, causada pela cultura inflacionária. A exemplo do que aconteceu no Brasil nas décadas passadas, nesse modelo, o grande vilão foi a indexação, que é o reajuste de preço com base nos processos de aumentos passados. E o último é a estrutural, que complementa as outras 3 propostas. Pressupõe uma ineficiência nos serviços prestados por um governo, elevando os custos de produção e, consequentemente, de preços. A ineficiência da infraestrutura brasileira, estradas, portos e aeroportos, por exemplo, impõe custos maiores para se produzir. Em nosso país, esse ônus é conhecido por custo Brasil. A inflação, portanto, é um sinônimo de encrenca, e, em razão disso, evitar a inflação vem sendo uma obsessão das equipes econômicas mundo afora, de tal sorte que o Banco Central do Brasil, a exemplo de outras economias, define metas inflacionárias para orientar sua política monetária. Na prática, isso significa que o Bacen pode movimentar a taxa básica de juros, atualmente em 14,75 ao ano, da economia para conter a inflação. Pode promover aumento de juros, se perceber o risco da inflação. Com isso, as taxas na ponta do crédito, empréstimos, ficam mais altas, desestimulando o consumo, o que ajuda a derrubar os preços. A decisão por baixar os juros pode ser tomada quando se quer incentivar a economia ou aumentar o consumo, pois, ao contrário do exemplo anterior, taxas de empréstimos menores incentivam o consumidor a comprar. O consumidor ávido por comprar estimula o interesse por investir. Investimentos demandam empregos. Empregos geram renda. E a renda apoia a ampliação de consumo. Há esse ciclo virtuoso desejado pelo mundo capitalista frente à capacidade de geração de riqueza. Quanto mais consumo, mais impostos e com eles, em tese, maiores benefícios sociais, é dado o nome de eficiência econômica. Se essa dinâmica afeta nossas vidas, faz fundamental entender os critérios utilizados para determinar os principais índices de inflação existentes, pois, ao medirem os movimentos dos preços num passado recente, tais indicadores acabam gerando expectativas, para o bem e para o mal, quanto ao comportamento dos preços no futuro. Mas, por que tantos indicadores? Ora, se o processo de inflação no Brasil é resultado da cultura inflacionária consolidada ano após ano, nada mais natural que existam vários objetos, índices de culto, de seus adoradores, nós brasileiros. Foi pensando nisso que fizemos uma sintética análise dos principais indicadores. Dentre os principais institutos e índices temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulga o INPC e IPCA.
Temos a FIPE, Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, que divulga o IPC-FIPE. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é responsável pelos IGPs, o IGPM, IGPDI, IGP-10, além do INCC, IPA e IPC. Dentre os principais indicadores existentes, os dois principais amplamente utilizados pelo mercado são o IPCA, que é divulgado pelo IBGE, e o IGPM, de responsabilidade da FGV. O IPCA normalmente é utilizado para indicar o impacto da variação de preços no salário do trabalhador. Sendo assim, o índice utilizado para a correção de salários e também para a utilização de atualização de ativos, imposto de renda, demonstrações financeiras das empresas. Já o IGPM, composto por 60% da variação de preços no atacado, 30% no varejo e 10% da construção civil, tradicionalmente é utilizado em contratos privados, sendo responsável, então, pela variação de preços como alimentos, vestuário, transporte, aluguéis, energia, entre outros. Agora, falando dos IPCs, temos o IPCA, o IPCA-15 e o INPC. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice oficial de inflação do país, utilizado para orientar a política econômica. Foi criado em 1980 com o objetivo de corrigir as demonstrações financeiras das empresas. Considera em sua metodologia as famílias brasileiras com renda de até 8 salários mínimos, nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Geralmente se assemelha com o IPC da FIPE, um dos indicadores mais antigos e tradicionais do custo de vida nas famílias paulistanas, diferente no número de salários, que vai até 20, e região, apenas São Paulo. O IPCA-15 se diferencia do IPCA no período de coleta, de 16 a 15 dias, e renda em até 40 salários mínimos. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, foi criado com o objetivo de orientar os reajustes de salários dos trabalhadores. Considera a variação de custos para pessoas que recebem até 8 salários mínimos, tendo seus dados retirados também das principais regiões metropolitanas do país. A seguir, temos os IGPs, IGPDI, IGPM e IGP-10. Os IGPs são compostos por 60% do índice IPA, que é o índice de preços de atacado, que por sua vez tem 18% da parte agrícola, que é a variação real das principais commodities agrícolas no período, e 42% que é da indústria, extraído através de cotações realizadas junto às indústrias, indicando sua pretensão de aumentar os preços no período. Peraí, quer dizer que 42% de um dos principais índices de inflação brasileiro é composto por uma cotação sobre a pretensão de aumentar preços? Parece que estamos começando a entender o tamanho da subjetividade, para não dizer da encrenca. Continuando, 30% dos IGPs vem do IPC-FGV, que é o Índice de Preços ao Consumidor, com metodologia semelhante ao IPC da FIPE, indica a variação de preço dos principais produtos e serviços consumidos pelos brasileiros com renda de até 33 salários mínimos através de milhares de amostras colhidas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, temos 10% do índice do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Destes 10%, 5% são para medir a variação do preço dos materiais de construção, composto por coletas realizadas junto às lojas de varejo de material de construção, e os outros 5% procura medir a variação do preço da mão de obra, medida que considera os aumentos de salários concedidos em tecidos coletivos. O período de 1 a 30 representa também uma versão para o mercado. O INCC-M tem um período de coleta de 21 a 20. Inicialmente, o principal IGP era o IGP-DI, de disponibilidade interna,
o qual, a exemplo do IPCA, procura medir a variação de sua cesta de produtos entre o primeiro e o último dia do mês, sendo divulgado, porém, apenas na segunda semana do mês seguinte à medição. Essa característica representava uma limitação importante para o mercado, fato que estimulou a solicitação da ANDIMA, que é a Associação Nacional das Instituições de Mercado Financeiro, da utilização de um novo índice que pudesse ser divulgado logo no início do mês. Assim surgiu o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, o qual utiliza a mesma metodologia do IGPDI e IGP-10, apenas com um período de medição diferente, de 21 a 20, por ser a referência dos principais contratos financeiros do país, passou desde então a ser o principal indicador privado de inflação. O IGP-10 surgiu apenas para complementar a família de indicadores, medindo a variação no período de 11